Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Você tem liberdade nesta tarde de adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto com a igreja, mas a igreja pode sentar-se. Louvado seja Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja para sempre o nome bendito de Jesus. Atos dos Apóstolos, um texto bem conhecido, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, versículo de número 8, está escrito na minha versão: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes dele ser assunto aos céus, elevado aos céus, ele fez algumas promessas, e dentre todas essas promessas, ele fez a promessa do derramar do Espírito Santo. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, versículo 49, está escrito: e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe que a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que do alto eles seriam revestidos de poder. Eles não teriam apenas um poder superficial, mas eles teriam um poder embutido neles, revestindo a eles, dando vida a eles. E este poder, ele traz características assim como a própria promessa dele. Como eu já disse, ele nos fez promessa, e todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que recebe de Deus promessas, ele tem características. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uma das características do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, que tem promessa de Deus, é que ele se reúne. Assim como nós estamos reunidos aqui nessa tarde. Você não veio aqui perder tempo. Você não veio apenas ouvir voz de homem sem a direção de Deus. Você não veio apenas para passear. Você veio aqui, e o fato de você estar aqui é prova de que você tem promessas de Deus. Porque todo homem e mulher de Deus que tem promessas, ele congrega, ele se ajunta, ele se une. Louvado seja Deus. E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi falado nesses dias acerca do cristão, do crente que quer ficar sem congregar-se. Mas aqui, os irmãos da igreja primitiva, aqueles que receberam de Deus promessa, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Assim como nós nessa tarde estamos reunidos aqui no mesmo lugar para receber de Deus promessa. É conveniente e é importante dizer o porquê deles estarem lá. Eles estavam lá naquele lugar buscando uma promessa do alto, porque eles receberam uma palavra da parte de Deus, que algo aconteceria, mas que era necessário ficar em Jerusalém. Eles poderiam dizer: ora, já que Jesus disse para eu ficar em Jerusalém, eu vou esperar a promessa em casa. Eles poderiam dizer: já que é para ficar só em Jerusalém, eu vou esperar a promessa deitado na minha cama. Porque afinal de contas, existem muitos que dizem: se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa na minha casa, Ele me abençoa onde eu estiver. Mas promessa tem endereço. O pregador não entendia, eu vou lhe explicar. Ele disse lá: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a bênção de Deus para nos alcançar, ela tem endereço. Louvado seja! Não pense que a bênção do Senhor te alcançará em qualquer lugar. Deus, quando Ele
Ele te faz a promessa, Ele diz onde você deve ficar, na posição que você deve ficar e a forma que você deve ficar. Então ouça a mensagem de Deus, espere a promessa, mas no lugar da promessa. Esse é o lugar da tua promessa. Aqui Deus vai cumprir a promessa que tem prometido para você. Aqui é o lugar de você receber milagres. Este é o lugar em que a bênção do Senhor te alcançará. Louvado seja! Então, chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio. Tem pessoas que dizem: pastor, mas está demorando demais. Deus me fez a promessa, mas parece que nunca acontece. É porque as coisas de Deus é assim. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele disse: não fiqueis ansioso por coisa alguma. E o crente ansioso, ele atrapalha Deus agir. Não é que alguém consiga impedir Deus agir, mas é porque Deus, antes de agir para nós, Ele age em nós. Eu vou dizer de novo, antes de Deus Ele agir para nós, Ele age em nós. Então primeiro Ele está dizendo para você: não fique ansioso por coisa alguma, pregador. E quando vai acontecer? De repente vem. De repente vem. Eles estavam orando. Qual era o papel daqueles que receberam promessa? O papel deles era buscar promessa. Porque Deus é interessante. Ele te faz uma promessa, mas Ele quer que você busque ela. Ele te faz uma promessa, mas Ele quer que você pague o preço por ela. Quando Ele falou aos filhos de Israel que tiraria eles de lá, do Egito, para uma terra que mana leite e mel, tem crente que pensa que Deus vai pegar os crentes assim, ó, agarrar eles, carregar, e eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Não. Deus, Ele diz: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Só que a parte que Deus não disse é que eles que teriam que caminhar. Eles que teriam que guerrear. Eles que teriam que passar pelo caminho até chegar lá. Daria para perguntar: Deus, mas o Senhor falou que ia dar a terra, e eu cheguei na terra, tem até a gente lá. Aí Deus ia te responder: pois é, briga por ela. Briga pela promessa que eu te dei. Eu te fiz uma promessa, mas se você ficar apático, não vai acontecer nada. Eu te fiz uma promessa, mas se você não buscar, não acontecerá nada. Eu te fiz uma promessa, mas se você não orar, não acontecerá nada. Aquela igreja naquele tempo, ela ouviu a promessa e ela buscou a promessa, ela orou. Por quê? Porque crente que tem promessa de Deus, ele tem características. Primeiro, ele se reúne. Segundo, ele se congrega. Terceiro, ele fica junto no sentido de unido no mesmo lugar. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som. Se veio do céu um som, eles ouviram. Por quê? Porque crente que tem promessa ouve coisa do céu. Ouviram. Eles não foram logo falando em línguas como muita gente pensa. Veio do céu, não foi as línguas, veio do céu um som. Eles, quando estavam buscando a promessa, antes da promessa chegar, o som veio na frente. Antes do milagre acontecer, primeiro vai vir o som. E às vezes é o som da pregação dizendo: Deus está abrindo portas, Deus está preparando milagre, Deus herdará, Deus fará você herdar a promessa. Veio do céu um som, porque crente que tem promessa ouve coisa do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. É interessante, pastores, que a mensagem, a promessa de Deus era para eles, mas antes de encher eles, ela encheu o ambiente. Por quê? Porque você só pode ser cheio de algo se o ambiente que você se posiciona, se coloca e costuma visitar, seja um ambiente da promessa. Observe que antes dele me encher do seu Espírito, eu preciso estar no lugar que esteja cheio do Espírito, porque tem gente que quer ser cheio do Espírito, mas ele vai, é só um exemplo bruto, para um forró, ele não vai ficar cheio lá. Por quê? Porque antes do Espírito encher eles, encheu o ambiente. Aí eu pergunto para você: em que tipo de ambientes você tem se colocado?
O ambiente que vivemos, ele diz respeito àquilo que buscamos. Quem busca o Espírito tem que estar no ambiente de milagres. Eles estavam, aleluia, e veio um vento e encheu toda a casa em que estavam assentadas, e foram vistas por eles, porque crente que tem promessa vê coisa do alto. Antes deles falarem, eles ouviram. Antes deles falaram, eles viram. E viram línguas repartidas como que é de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu acho interessante que a Bíblia diz que pousou sobre eles. Não diz que ficou do lado, não diz que ficou no peito, diz que ficou sobre. Sabe por quê? É porque às vezes alguém que se acha cheio do Espírito demais, ele só vê poder nele, ele só vê fogo nele, ele só vê glória nele. Mas naquele dia em Atos 2, eles só viam glória nos outros. Olhava para alguém: tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua cabeça, aleluia, tem algo de Deus na tua vida. Eles olhavam para quem? Para quem estava cheio do Espírito. Pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Porque quando o Espírito Santo, ele enche você, não é para você falar o que quer. É como eles foram cheios, mas eles não falavam o que queriam, nem como queriam. É como o Espírito concedia que eles falassem. O Senhor te encherá para você andar onde Ele quer. O Espírito te encherá para você falar o que Ele quer. O Espírito te encherá para você viver como Ele quer. Porque você pode não ser, você não é obrigado a ser cheio do Espírito Santo. Mas se você deixar Ele encher você, você não terá mais domínio sobre você, mas Ele terá. Vamos nos colocar de pé um minuto. Ei, Biofécia, Camadarácia.